Bom, eu quero seguir um pouquinho aqui e conversar agora com a Vitória Bel, que vai trazer os bastidores desse possível encontro e o quanto isso bateu, inclusive, para a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Vai lá, Vitória Bel. Tá fresquinho agora, tá tudo certinho aí, não precisa se abanar mais, só contar pra gente o que aconteceu. Vai lá, minha amiga, bem-vinda. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos que nos ouvem e nos acompanham. Eu espero que isso não tenha vazado no ao vivo. Tá calor aqui dentro do Salão Verde na Câmara dos Deputados. E a gente destaca que esse encontro entre o Lula e o presidente americano Donald Trump deve ser à distância, viu? Deve acontecer de forma online, ou por telefone, ou por videoconferência. Essa é a expectativa, por enquanto, dos integrantes do Itamaraty, porque Lula tem uma agenda bastante cheia, inclusive na semana que vem. E o que os integrantes do Itamaraty disseram é que é difícil Lula encaixar um compromisso assim de última hora, mesmo que ele seja com o presidente americano Donald Trump. Então, por enquanto, a expectativa é que esse encontro entre os dois aconteça à distância, mas é claro que existe também uma expectativa, uma perspectiva, melhor dizendo, de integrantes do Palácio do Planalto e do governo de que se esse encontro fosse presencial, poderia ser muito mais produtivo, visto justamente o efeito, entre aspas, que o Lula provocou no presidente americano Donald Trump. E os integrantes do Palácio do Planalto que estavam na comitiva lá em Nova York destacaram isso, né? Como que Lula, somente com o encontro com Trump, com um certo olhar e com algumas palavras, conseguiu, de certa forma, dobrar o presidente americano para que ele pudesse marcar um encontro na semana que vem. Essas foram as palavras de integrantes do Palácio do Planalto. E quem acompanhou a comitiva de Lula lá em Nova York contou que esse encontro foi mesmo inesperado, pegou todo mundo de surpresa, inclusive os assessores e os auxiliares do presidente Lula. O presidente Lula tinha acabado de falar no discurso dele ali na ONU, foi ali para a parte de trás do palco da Assembleia Geral da ONU, para uma antessala onde as autoridades esperam as outras terminarem de falar para entrarem no palco. Quando Lula saiu do palco, entrou nessa antessala, ele encontrou com Donald Trump, que estava esperando para ser o próximo a falar. E integrantes do governo Lula que estavam ali acompanhando esse momento disseram que Donald Trump tomou ali a iniciativa, de certa forma, de se dirigir, de ir ao encontro do presidente Lula de forma muito amistosa, nas palavras deles, e o presidente americano, então, disse que eles precisavam conversar. E Lula prontamente concordou com as palavras de Donald Trump, dizendo que eles precisavam mesmo conversar e que era só marcarem um encontro, que esse encontro, essa conversa poderia acontecer. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais do Palácio do Planalto, a Gleisi Hoffmann, falou com a gente aqui na Câmara dos Deputados e ela disse justamente sobre esse efeito do discurso do Lula na Assembleia Geral da ONU. Vamos ouvir um trecho. O discurso do presidente Lula foi muito corajoso, muito firme, falou sobre os temas que são relevantes para o Brasil, a soberania, a democracia, o multilateralismo, defesa do nosso judiciário, achei muito importante. E, obviamente, esse aceno do presidente Trump querendo conversar. Pois é, o Palácio do Planalto enxergou isso com excelentes olhos, disse que é sim uma perspectiva de negociação aberta agora com os Estados Unidos. Lembrando que a gente contava já anteriormente aqui no 3 em 1, diversas vezes a gente contou que nos bastidores do Palácio, ou melhor dizendo, o Itamaraty, vinha tentando fazer esse diálogo com os Estados Unidos por meio de parlamentares americanos, tentando encontrar brechas para conversar com o presidente americano, mesmo diante das negativas da Casa Branca. Agora, muito provavelmente esse diálogo vai ficar mais fácil, inclusive entre os técnicos do Itamaraty. Evandro. As informações, viu, Vitória Bel, e por descolar esses bastidores também de como esse encontro todo aconteceu e o quanto isso repercute para as autoridades. E falando em repercussão, saio da Vitória Bel e vou para o André Anelli, porque teve repercussão também com o deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. E disse que esse posicionamento do presidente Donald Trump não foi surpresa em relação a essa possibilidade de encontro com Lula. E por que não foi surpresa, hein, André Anelli? Conta aí para a nossa audiência, bem-vindo.
Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro disse que o posicionamento e as declarações do presidente americano Donald Trump em relação ao presidente Lula durante a Assembleia da Organização das Nações Unidas são, na verdade, uma demonstração de toda a genialidade do presidente americano no sentido de conseguir, então, fazer negociações internacionais logo depois de ter colocado na mesa, de ter colocado então toda a imposição dos Estados Unidos em relação ao Brasil, principalmente em questões políticas. A gente relembra que o presidente americano tem usado então as questões relacionadas à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro como um argumento para tentar impor então, e para já impor, na verdade, todo o tarifaço de 50% sobre os produtos importados do Brasil e, mais do que isso, também a aplicação da Lei Magnitsky contra autoridades brasileiras. Só que diante de um elogio do presidente americano Donald Trump ao presidente Lula, ainda no contexto da Organização das Nações Unidas, o deputado federal licenciado fez elogios, ele contemporizou, minimizou todos esses elogios, então, que o presidente Donald Trump fez ao presidente Lula. Ele acabou afirmando que isso já era esperado do ponto de vista estratégico, justamente então porque faz parte de todo um modus operandi do presidente americano Donald Trump nas negociações internacionais. Eu vou ler, inclusive, aqui um trecho da postagem do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. Abre aspas. Para quem conhece as estratégias de negociação de Donald Trump, nada do que aconteceu foi surpresa. Ele fez exatamente o que sempre praticou. Elevou a tensão, aplicou pressão e, em seguida, reposicionou-se com ainda mais força à mesa de negociações. Fecha aspas. Essa que, na verdade, é uma longa publicação, esse é apenas um trecho no qual, então, Eduardo Bolsonaro faz uma defesa do presidente americano Donald Trump e minimiza todos os elogios feitos ao presidente americano. A gente relembra ainda, conforme já foi noticiado aqui na Jovem Pan, que na semana que vem deve haver um encontro, então, bilateral entre o Trump e Lula. O próprio presidente americano Donald Trump é quem fez essa confirmação depois de, segundo ele, ter encontrado o presidente Lula por cerca de 20 segundos, enquanto trocava de lugar ali na Assembleia Geral da ONU, entre um discurso, no caso o discurso brasileiro, que é então o primeiro tradicionalmente feito na Assembleia, e em seguida o discurso americano. Foi nessa troca então dos dois que iriam discursar é que houve esse encontro rápido entre os líderes americano e brasileiro e que, portanto, então ficou acertada essa conversa que deve ser por telefone na semana que vem e que agora é minimizada por Eduardo Bolsonaro, ele que se encontra nos Estados Unidos trabalhando favoravelmente às sanções americanas sobre o Brasil. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Um abraço para você. Ô, Bruno Musa, quero saber a tua avaliação sobre esse discurso do deputado Eduardo Bolsonaro, de que a fala de Trump não foi nenhuma surpresa e que tudo tem a ver com um planejamento para uma negociação que vá atender exatamente todas as vontades de Trump, porque ele sempre se coloca como protagonista em qualquer mesa que vá negociar. Você concorda com Eduardo Bolsonaro que seja assim? Veja, vamos lá. Eu queria até fazer um adendo do meu primeiro comentário aqui, que foi basicamente a respeito sobre o comparativo, eventual comparativo do Lula com o Maduro e o Miguel Díaz-Canel de Cuba. Tal. Não foi isso, eu mencionei. Será que num extremo isso poderia chegar a acontecer? Esse é o primeiro ponto. Mas o discurso do Eduardo Bolsonaro, que obviamente está inflamado e motivado ali pelo lado emocional dele, tem um ponto que eu vou em convergência com ele, que é justamente isso, essa possibilidade de encurralar Lula em uma conversa. E encurralar Lula numa conversa foi o que eu falei. Eu acredito que isso vai favorecer a polarização para os dois lados e cada um se vitimizar e se esconder atrás do seu próprio discurso para sua militância própria. Então, eu acho que esse ponto ele é importante. O Lula provavelmente terá que se proteger desse discurso. Inclusive, saiu agora, segundo a própria Folha de São Paulo, enquanto a gente estava falando
30 segundos antes de eu entrar aqui para dar minha opinião, segundo a Folha de São Paulo, que membros importantes do governo brasileiro estariam preocupados com a eventual reunião e que isso pudesse encurralar Lula e colocá-lo numa pressão que ele não conseguisse sair dela, como mais ou menos como aconteceu com Zelensky, que virou aquele palco para o mundo inteiro ver. E vale a pena mencionar também um post que o Jason Miller fez, que fala o seguinte: Brasil precisa parar com a perseguição política e o plano é simples. A coisa mais inteligente que o Lula pode fazer é chutar, ele usa kick, chutar Moraes para fora do governo. Ou seja, me parece que tudo isso, e esse post foi após o comunicado da eventual reunião que possa vir a acontecer, do chamado para a reunião. Ou seja, não me parece que o governo Trump irá voltar atrás. Ele vem batendo, essa semana nós tivemos as novas sanções, incluindo a esposa do Alexandre de Moraes, então não me parece que de um dia para o outro ele iria arrefecer, o que me dá margem e substância para continuar acreditando. Será uma reunião de muita pressão, se for online talvez um pouco mais baixo, o Lula consiga driblar isso, mas é importante mencionar que, no meu entender, o Lula não vai voltar atrás, não vai tirar o pé do acelerador, o Trump não vai tirar o pé do acelerador e isso pode, e na minha opinião, deverá continuar escalando. Então isso faz com que eu tenha essa convergência com esse início do depoimento ou da fala de Eduardo Bolsonaro, que pode ser e deve ser uma estratégia do próprio Trump para pressionar o Lula. Entendi, Musa. Agora, o deputado Eduardo Bolsonaro também sinaliza nessa postagem que ele faz que essa conversa, ela serviria como uma estratégia de Trump para pressionar o presidente Lula sobre a anistia, que é um tema que tem sido bastante debatido aqui no país. E nós não estamos falando da anistia relacionada à questão da dosimetria de penas e a redução das penas no Brasil, mas sim uma anistia ampla e restrita, porque tem um trecho que o Eduardo Bolsonaro menciona. Ao final, Trump ainda arrebatou que sem os Estados Unidos o Brasil vai mal, ou seja, não há para onde correr. O Brasil precisa dos Estados Unidos. Reconheça isto ou não. Entende por que confiamos na anistia ampla, geral e irrestrita? Agora, ao pegar esse trecho aqui da fala de Eduardo Bolsonaro, dá a impressão de que ele seria um representante dos Estados Unidos e não do Brasil, Alan Gani. Olha só, essa questão da anistia, né, seria a única saída, pelo menos a curto prazo, Evandro, para Jair Bolsonaro. Em relação a uma mudança de entendimento do Poder Judiciário ou Poder Executivo, o governo, né, mudar a cabeça do Poder Judiciário, isso daí é muito improvável. Mas tirando o Judiciário, a gente está falando de pressão política, porque a discussão que está acontecendo sobre a anistia envolve os poderes legislativo e executivo, quando a gente olha também para uma pressão que é feita pela situação no Congresso Nacional para que a anistia ampla e restrita não passe. Você entende que essa reunião de Donald Trump com Lula pode servir como uma pressão que alteraria um posicionamento do governo e dos governistas em relação à pauta da anistia no Brasil? Olha, eu acredito que seja muito difícil. Dos governistas, muito difícil. Agora, em relação ao pessoal do Centrão, aí sim, esse pessoal tem preço, esse pessoal é mais maleável, esse pessoal tem medo de sanção, Evandro, e aí talvez não mais dosimetria, mas dar um passo atrás e voltar a falar de uma anistia ampla e restrita, mas que não abarque a elegibilidade de Jair Bolsonaro. Não sei se o Centrão vai abrir mão disso daí, né? Mas talvez que dê a liberdade a Jair Bolsonaro, mas Jair Bolsonaro fora da eleição de 2026. Para mim é muito claro o que o Centrão quer. O Centrão gostaria de alguma anistia a Jair Bolsonaro, talvez até uma anistia com a sua liberdade, em troca, os votos de Jair Bolsonaro para o candidato do Centrão, provavelmente até agora Tarcísio, mas o Centrão quer Bolsonaro fora do jogo em 2026. Ô Felipe Monteiro, você entende que o deputado Eduardo Bolsonaro tem a razão nessa, digamos, interpretação que fez do discurso de Trump ou está sendo muito criativo? Não, está sendo muito criativo, né? Não tem razão alguma esse post do Eduardo Bolsonaro falando que foi previsível, né? Ele já esperava do Trump algo semelhante, né? Quando você pega, por exemplo, a comitiva do Brasil, né? Todo mundo, do Lula ao Vieira, ficam assim, os olhos bugalhados, estão falando da gente, coloca no ouvido a tradução. E tem uma hora também que tem um take no Rubio, né? E o Rubio teve que ficar surpreso com o Trump elogiando o Lula. Ou seja, todo mundo ficou surpreso com a atitude do Lula do Trump em elogiar,
né, o Lula, né, fazer um aceno ao Lula, menos Eduardo Bolsonaro. Ou seja, com certeza é uma interpretação completamente criativa do Eduardo Bolsonaro em relação à tática de negociação do Trump. Claro, o Trump é muito imprevisível. Pode ser que antes do dia acabar ele vá a público xingar o Lula, né? Mas o fato é que na Assembleia Geral da ONU o discurso do Trump em favor do Lula pegou todo mundo de surpresa. Agora, o Fabrício Naitsky, embora o presidente Donald Trump sinalize certa preocupação com os movimentos relacionados ao ataque das liberdades aqui no Brasil, a impressão que sempre dá é que isso tem muito mais a ver com a atuação da justiça e até em alguns momentos do governo brasileiro com as empresas norte-americanas, principalmente aquelas big techs que atuam no Brasil, do que de fato com essa história que, assim, digamos, seria mais local relacionada à anistia, ao 8 de janeiro, à prisão de Jair Bolsonaro. Você entende que na hora da negociação, Trump talvez possa assumir uma posição mais pragmática do que ideológica nesse sentido? Qual que é a tua avaliação? Certamente, Evandro. Um dos motivos, inclusive, pelo qual o Donald Trump, ano passado, convocou J.D. Vance para ser vice dele, candidato a vice ainda, antes da eleição, era o fato de que J.D. Vance tinha uma interlocução muito grande com as empresas desse setor das Big Techs, algo que Trump não tinha em 2016 e não tinha em 2020. Esse é um setor que tem muito dinheiro, banca muita coisa de uma campanha eleitoral. E esse setor bancou muito da campanha eleitoral de Donald Trump. E a gente vê, pela forma como as empresas têm agido desde que Trump voltou ao poder em janeiro desse ano, que, de fato, eles estão fechados. Há um grande acordo entre o governo dos Estados Unidos e as Big Techs americanas para que eles caminhem lado a lado, possam um ajudar o outro no que for possível, e Donald Trump deve cobrar o presidente Lula em relação a isso. Quando a gente volta no tempo, 2 semanas atrás, na quinta-feira, em que o Supremo Tribunal Federal condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe, a reação imediata do presidente Donald Trump, lá na Casa Branca ainda, naquele 11 de setembro, foi relativamente, eu não vou dizer com desprezo, mas mostrou que ele não dá tanta importância assim a esse assunto. Ele tem algo um pouco pessoal, porque ele diz que foi perseguido pela justiça americana quando estava fora do cargo, e isso o toca pessoalmente, mas não é a prioridade, ou pelo menos não aparenta ser a prioridade de Donald Trump pelo discurso do presidente. Quem se posiciona mais ativamente em relação a isso é o secretário de Estado Marco Rubio, que é latino e que olha aqui para essa região com os olhos mais abertos. O que a gente pode imaginar, Evandro, é o seguinte, é que o mundo está numa mudança muito grande. E os Estados Unidos estão, nesse momento, numa briga indireta com a China pelas chamadas zonas de influência, as esferas de influência. O Trump não quer deixar a América Latina, o Marco Rubio principalmente não quer deixar a América Latina se desgarrar dos Estados Unidos tanto assim. Então vai ser necessário ali algum tipo de afago, mas a preocupação maior, certamente, é com as empresas americanas. Fabrício Naitsky, muito obrigado pela tua contribuição conosco até aqui, mas se tiver mais coisas, meu amigo, volte já. O espaço está aberto para você. Obrigadão por essa 1 hora aí de bastante informação, conteúdo e análise que você trouxe aqui para a gente, viu? Um ótimo trabalho. Até daqui a pouco, então. Até daqui a pouco. Inclusive, a gente vai continuar nesse tema. Eu quero trazer um pouquinho mais de análise com nossos amigos também sobre essa interpretação que é dada aí por Eduardo Bolsonaro. E você que nos acompanha pela rádio, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você por aqui para a gente debater, trazer opinião crítica. E nesse momento estamos unidos em todas as plataformas exatamente para falar sobre as repercussões dos discursos de Lula e Trump na Assembleia Geral da ONU e também o quanto isso repercute para aqueles que são aliados de Jair Bolsonaro, a exemplo do deputado Eduardo Bolsonaro, que achou na fala de Trump, convidando Lula para um encontro na próxima semana, uma estratégia genial. E aí, Alan Gani, o Felipe Monteiro fala que Eduardo Bolsonaro foi bastante criativo nessa análise. Você entende que sim ou que talvez ele tenha razão que tudo faça parte de uma estratégia de pressão intensa sobre o presidente brasileiro? Evandro, eu vou confessar que eu fico muito na dúvida. O que eu posso dizer aqui é que cada lado vai explorar uma narrativa. Então, a esquerda, o PT, vai dizer que a simpatia do presidente Lula conquistou o Donald Trump e que ele fez um belo discurso e que o Trump agora quer negociar com o Lula e que o Lula foi muito bem na ONU. Por outro lado, a direita, principalmente a direita bolsonarista, vai
dizer que não, que Trump joga aí um xadrez, né, geopolítico, ele é muito estratégico, é uma estratégia de negociação, ele já fez isso no passado, aí trazem o próprio exemplo do Zelensky, a gente não sabe, né? Quer dizer, a gente vai saber, no final das contas, se ocorrer, de fato, este encontro e quais serão os próximos passos, se vai haver mais retaliação contra o Brasil. É isso que a gente vai saber, quem é que estava certo, né? Qual narrativa estava certo. Por enquanto, eu acho que é precipitado dizer se Donald Trump, de fato, está fazendo um afago ao presidente do Brasil ou se é uma estratégia de negociação por parte dele.